Fala, torcedor Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor e hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo aqui para o nosso canal falando um pouquinho sobre o pós-jogo entre Avaí e Fluminense, jogo que o Fluminense venceu por 3-0, um jogo que, para começar a análise, né, começou muito preocupante, né, o Fluminense começou muito mal a partida, muito desligado. Logo no início da partida, o Avaí teve logo três chances quase que consecutivas e o Fábio teve que trabalhar, né? O Fábio, se em alguns momentos foi passivo de críticas aqui no canal, ontem começou a partida super bem e eu diria que graças a ele a gente não passou um sufoco. Por quê? Se o Fluminense começa a partida de ontem perdendo, a gente teria que passar por problemas. Eu acho até conseguir um gol de empate, quem sabe até uma virada. A gente já viveu isso até com o próprio Fernando Diniz nessa temporada e principalmente lá em 2019. A gente sabe muito bem como os times costumam se portar quando estão na frente de um adversário como o Fernando Diniz. E, para falar a verdade, o Fluminense, depois dos 15 minutos, mais ou menos, o Fluminense conseguiu dominar as ações da partida e tomou conta, né? Depois daí o Fluminense tomou conta. O Cano já havia perdido uma chance claríssima que o zagueiro, acredito que Ranieri, o nome do zagueiro, chegou cortando em cima, o carrinho certinho, assim, para tirar toda a possibilidade. O Cano ainda tentou driblar o goleiro e, enfim, não conseguiu finalizar. Não finalizou tão bem, né? Depois, logo na sequência, teve outra chance que acabou chutando em cima do Vladimir. E um artilheiro de verdade, né? Um artilheiro como o Cano, não perderia uma terceira oportunidade depois de uma jogada super interessante do Iago, né? E um detalhe sobre o Iago Felipe, né? Quando a partida começou, que eu olhei a escalação, eu vou confessar a vocês que o Calegari na lateral esquerda não me preocupava tanto, porque apesar do Calegari nunca ter ido tão bem assim na lateral direita, não é um cara que costuma deixar muitos espaços no setor dele da marcação, não era muito assim, até não apoiava tanto pelo lado direito, mas a nossa carência pela lateral esquerda é tanta que eu acho que qualquer improvisação, qualquer nome que ele tentar ali que surtir algum tipo de efeito, já vai valer alguma coisa. E o Calegari ele começou a partida muito mal, assim como todo o setor defensivo, né? Começou a partida muito desligado, mas logo na sequência eu vou falar para vocês, eu não senti nenhum medo do Calegari ali, inclusive até gostei da atuação dele depois desses minutos iniciais. Acho que pode ser uma válvula interessante pelo lado esquerdo, principalmente porque ele não precisa colocar o Caio Paulista atuando por uma posição que realmente não rendeu e pode usar o Caio Paulista numa posição que pode render, que é lá na frente. Mas, ao contrário do que eu pensei, né, que o Caio Paulista atuaria pela ponta direita, o Fernando Diniz foi estranho, porque quando entra um volante no time, você pensa, pô, o Caio ele pode jogar ali na frente, né, ele já tinha feito a função jogando mais pelo lado esquerdo, ontem entrou mais pelo lado direito, entre aspas, pelo menos na escalação, né, e não, ontem o que eu percebi do Iago, ele deu uma qualidade no sistema ofensivo e principalmente uma recomposição no momento na fase defensiva que é muito interessante de ver, porque você vê um jogador que, enfim, se dedica, o Iago como sempre, né, se dedica, marca muito, para mim, um defeito muito grande do Iago é que ele vive com carrinho, né, vive com a bunda encostada no gramado, enfim, toda hora tá no chão. E tem uma coisa que me incomoda também, que até eu acho que incomodou o Fernando Diniz, deu para escutar no momento da transmissão, que o Iago sofreu uma falta, eu não lembro se o juiz deu falta. O Fernando Diniz, fala para ele levantar logo, não vai ficar ali não, enfim. É um jogador que, apesar de ser muito raçudo, muito voluntarioso, em alguns momentos da partida ele se perde em questão de sentir dor demais, né? Mas ontem a partida do Iago foi excelente. Ele foi eleito o guerreiro da rodada e mereceu, de fato, jogou muita bola e acredito que é uma posição, um cara que pode retornar. Realmente ontem convenceu. É claro que se o Natan tivesse jogado, podia ser melhor, sim, mas a oportunidade aparece. E eu acho que o Iago aproveitou muito bem. E fazer essa trinca de volantes que sabem sair jogando é muito interessante, né? Com o André, com o Iago e com o Martinelli, que ontem
É impressionante como muda, né, o Martinelli com e sem público. Eu gosto muito do Martinelli atuando com público ou sem público, enfim, mas de fato, sem público ele parece outro jogador, né? Até vi essa mesma análise no canal Raiz Tricolor e concordo muito com o Gabriel nesse sentido. Parece muito um outro jogador, mas enfim, nada que me fizesse não gostar dele também com o público. E, assim, terminando essa construção no meio-campo, a entrada do Iago deu muita liberdade para o Paulo Henrique Ganso, que ontem voltou a jogar muita bola. E eu até vou propor para vocês uma observação nos jogos anteriores. Eu fiz essa argumentação no vídeo anterior também, falando que o Fluminense caiu de produção quando o Paulo Henrique Ganso caiu também de produção. E ontem, talvez por um acaso, enfim, não sei, mas ontem, como ele participou bem do jogo, ele teve boas participações, o Fluminense cresceu junto. Então, Paulo Henrique Ganso hoje, para mim, é uma peça insubstituível, e quando ele está bem, o Fluminense vai bem, quando ele vai mal, eu acho que o Fluminense vai mal. Talvez seja só uma percepção errada, mas se alguém mais notou, deixa nos comentários, porque eu queria muito saber se foi só uma percepção errada ou se vocês também notaram alguma coisa relacionada a essa queda de produção do Fluminense em jogos anteriores com a queda de produção do Paulo Henrique Ganso. Ontem, muito pelo contrário, jogou bem. Não vou falar que ele jogou muito, mas jogou bem. O Arias ontem voltou a jogar muito bem, para variar, né? Deu assistência para 2 gols, né? Quer dizer, não lembro se o gol do Martinelli foi assistência dele, mas eu acredito que sim. E o gol do David Braz também, cruzamento na cabeça do zagueiro, que fez o segundo gol, né? Primeiro do Germancano, segundo do David Braz, o terceiro do Martinelli, jogadaça do Fluminense no gol do Martinelli. E cabia mais, né? O Fluminense ontem jogou o que não vinha jogando há algum tempo. E me deu uma boa perspectiva para o restante da temporada, né? Faltam só mais 6 jogos. O próximo adversário é um adversário difícil, apesar de estar no meio da tabela. Enfim, um clássico é sempre complicado, né? O Botafogo, a gente tem muita vantagem nos últimos jogos contra o Botafogo, mas é sempre um adversário complicado. O clássico a gente sempre respeita. E, enfim, né? Jogar no Maracanã, tomara que a torcida compareça, tomara que a gente faça uma festa gigante. Faltam só mais 2 vitórias e 2 empates, ou enfim, 2 vitórias para a gente se garantir na Libertadores, e quanto antes isso acontecer, melhor. O Fluminense tem uma série de jogos complicados, por quê? Joga contra o próprio Botafogo no domingo, depois joga contra o Corinthians fora de casa, a gente já sabe como enfrentar o Corinthians lá. É complicado, pode ser que a gente pegue um Corinthians campeão da Copa do Brasil, já desmotivado pelo Campeonato Brasileiro, e isso facilitaria para a gente. E ao mesmo tempo, pode ser que a gente pegue um Corinthians precisando do resultado, porque perdeu a Copa do Brasil, que não é uma coisa que a gente quer, mas que esteja precisando do resultado para conseguir essa vaga direta também. E é um adversário direto, né? É um concorrente direto a essa vaga na Libertadores. E logo na sequência a gente pega o Ceará, que pode enfrentar o Fluminense com ausência de público, devido a problemas que aconteceram lá em Fortaleza ontem. É uma pena, enfim. É uma pena para eles, é claro, é uma pena para o futebol, tudo que aconteceu nesse final de semana. Inclusive amanhã, o vídeo de amanhã, falando um pouco sobre essa questão da violência nos estádios e, enfim. Por um lado, pelo lado do Fluminense é bom, porque vai enfrentar um adversário, pode ser que enfrente um adversário sem torcida. A gente viu que ontem, como uma torcida pode fazer falta, principalmente nesse momento delicado que o Ceará está, uma posição acima da zona de rebaixamento, pode jogar desesperado para não cair. E é isso, o Fluminense tem adversários muito complicados, tem que aproveitar essas fases, tem que aproveitar a fase do Botafogo, que perdeu para o Internacional em casa, pode pegar, como eu falei, um Corinthians campeão, então tem que aproveitar também, pegar ele desmotivado, enfim, ganhar também. E quanto mais acima a gente jogar, melhor, né? Quanto mais acima a gente chegar, melhor, até por termos financeiros também. Mas eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam da atuação do Fluminense ontem? Só para fechar a análise do jogo, 2 pontos que eu não gostei da entrega do Fluminense ontem, da entrada em campo, foram os 15 minutos iniciais de cada tempo, né? Os 15 minutos iniciais do primeiro tempo, que o Fluminense foi amassado, entre aspas, pelo Avaí, e no segundo tempo também. O Avaí voltou bem também, conseguiu pressionar o Fluminense ali, não conseguiu
fazer seu gol, e isso ajudou muito o Fluminense a se manter soberano na partida depois, né? Então, em um terço da partida, o Fluminense teve problemas, mas se saiu bem, não tomamos gol, isso era um fator também que preocupava, um fator importante. Não acho, eu já vi algumas pessoas falando que o David Braz merece ser titular, que o Nino está muito mal, enfim. Não concordo, acho que o Nino é uma referência na defesa, não acho que tenha espírito e liderança para ser capitão, mas, enfim, para estar ali, para atuar, talvez a abraçadeira até prejudique ele nesse sentido, né? De ter que ser o cara que cobra, de ter que ser o cara que conversa com o juiz, por, enfim, cobrar posicionamento, é um papel de liderança que talvez ele ainda não tenha aí, pese, né? Mas, enfim, tirando a volta do Nino que deve acontecer no jogo contra o Botafogo, acho que o Fluminense se portou super bem. Eu gostaria muito de ler a opinião de vocês e gostaria muito de pedir. Acho que é a primeira vez, não sei quantas vezes que eu já gravei no canal, mas é a primeira vez que eu vou pedir isso. Compartilhem o vídeo. Por favor, compartilhem o vídeo para que essa opinião seja questionada por outros torcedores. O canal, graças a Deus, tem feito super bem. Ver a opinião de vocês tem feito super bem. Isso é muito importante. Eu gostaria muito de contar com a participação de vocês com compartilhamento. Muitas pessoas ainda não seguem o canal e isso faz um bem danado, sabe? Eu tento produzir o máximo possível com a melhor qualidade possível. Tenho criado ferramentas, estou tentando de tudo, gente, para trazer vídeos com mais frequência. Tem dia que aperta demais, não sobra muito tempo para nada. E, enfim, gostaria muito que vocês compartilhassem. Quem puder, deixa o like, deixa comentário, enfim, indiquem o canal para os amigos. Acho que se cada um de vocês puder compartilhar para uma pessoa, nossa, eu já não ficaria tão feliz assim, sabe? Conto muito com a participação de todos. Muito, muito, muito obrigado por terem chegado até aqui. Para mim é um prazer, como vocês sabem, produzir para vocês. E não se esqueçam nunca. Nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!